Meus irmãos, lição de número 9, o título dela é Uma Família Nada Perfeita. O texto áureo da nossa lição está em Gálatas 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará, ou isso também colherá. A verdade prática: tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. Tá? Eu vou fazer uma leitura aqui da introdução da lição, para a gente conseguir sermos introduzidos a ela. Mas já adianto para vocês que vamos falar hoje um pouco sobre a família de Davi. Já ficou claro nos textos que nós lemos, considerada aqui pelo escritor da lição como uma família nada perfeita. Vamos ver aí, baseado também no nosso texto áureo, o que foi que Davi fez e o que ele semeou para que essas situações viessem a acontecer na sua casa, com seus filhos. Amém? A gente vai citar um pouco algumas coisas sobre a lição anterior, porque a lição anterior falava sobre paternidade e tem um pouco a ver com isso, tá bom? Gosto quando o escritor faz essas lições e ele consegue fazer meio que uma ligação entre uma lição e outra, porque a gente vai conseguindo ter esse crescimento. Amém? A introdução da lição diz assim: a despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como pai. Nesta lição, estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. A história dramática dos pecados na família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Veremos como essa família não era funcional e, por causa das omissões do rei, presenciou episódios de incesto, rebelião e morte. Amém? Já fazendo uma ligação com a nossa lição anterior, a lição de número 8, que falava sobre paternidade, nós falamos aqui sobre dois personagens: Eli e seus filhos, e Samuel e seus filhos. É interessante, inclusive, eu não lembro se eu cheguei a mencionar aqui, que Eli é o profeta que tem os seus filhos que não levam a casa de Deus a sério. Mas uma das características que os dois têm em comum, e vai ter também em comum com Davi, é que eles se dão muito ao povo, se dão muito a lidar com os desejos, necessidades espirituais do povo de Deus, do povo da sua época. Eles eram líderes religiosos reconhecidos, e a Bíblia confirma isso, como eram homens homens de Deus, mas não pais, como Deus queria que eles fossem. É interessante que, inclusive, o profeta Eli, ele tem a sua paternidade limitada, mas ele cria um jovem como pai. E esse jovem, sim, ele tem essas características de um filho que aprende com o pai, como lidar com o povo, como lidar com decisões. Mas essas decisões também ele consegue ter, mas não consegue ser pai, assim como o seu líder ou seu pai espiritual também não foi. E os seus filhos continuam tendo as mesmas perspectivas dos filhos de Eli, não tendo nenhum tipo de cuidado com a casa de Deus, nenhum tipo de tratamento de respeito com a vontade de Deus sobre aquele lugar, sobre aquelas pessoas, mas com a sua paternidade limitada. Amém? É interessante que alguns líderes costumam usar essa frase: Deus não pode usar você antes de tratar com você. Aqueles homens naquela época eram homens usados por Deus, mas que não se davam ter o exemplo que precisava passar para aquele povo também. E aí, quando se dizia em sua casa, com sua paternidade, tinha essa luta. Isso não é diferente hoje em dia com líderes religiosos, com pastores. Porque, de fato, em alguns momentos nós precisamos abrir mão um pouco do cuidado da nossa casa para cuidar das ovelhas, de cuidar de pessoas.
Parece, inclusive, às vezes que uma vida de um pastor é uma vida regada a honrarias e alegrias e tratamentos diferentes, mas creiam, o peso é grande, o cuidado é grande. E quando se tem pastores, falando do nosso contexto, né, da nossa igreja, líderes, pastores, homens e mulheres voltados a fazer a vontade de Deus e de cuidar do próximo, creiam, a luta é muito grande, o peso é muito grande. Ouvir alguém te chamar de pastor traz um peso muito grande. Eu costumo dizer que quando eu fui consagrado ao presbitério, e aí eu já vinha de um tratamento porque eu era co-pastor em uma igreja nossa, e já me tratava como pastor, e eu dizia assim que eu não gostava quando me chamavam de pastor. Por quê? Porque sempre alguém me falava assim, pastor, aparentemente eu tinha uma mochila nas minhas costas, a sensação era essa. E sempre que falava assim, pastor, era como se pegasse uma pedra e colocasse na minha mochila. Pastor, aí botasse uma pedra na minha mochila. E quanto mais me chamavam, mais pesado ficava. Uma vez um irmão nosso, consagrado junto comigo ao presbitério, me perguntou assim, e o que é que muda? Nós cuidamos de famílias, nós cuidamos de homens, nós somos discipuladores, somos professores, nós nos doamos tanto à casa de Deus. Agora somos presbíteros, o que é que muda? Aí eu falei com ele, sabe o que é que muda? Muda que agora, quando Deus vem buscar a sua igreja, e fomos arrebatados aos céus, e tivermos a possibilidade de estar lá na mesa do Senhor, na mesa da Santa Ceia, vai ter uma fila das ovelhas que nós cuidamos, ele vai ter lá, e alguém vai mandar entrar, e vai lá, entra, senta à mesa, breves vocês serão servidos, mas que quando nós passarmos pela mesma fila, alguém vai chamar para a gente e falar assim, não, mas vocês não vão sentar à mesa agora. Tem uma sala ali antes que vocês precisam passar para prestar conta. Eles podem entrar, mas vocês vão responder por eles antes. Nós não teremos direito de sentar à mesa direto e esperar o rei chegar. Vamos ter que contar com ele antes, o que foi que nós fizemos por vocês. Hoje pela manhã existe um peso, porque chegará um dia que eu estarei lá, e Deus vai dizer assim, eu quero saber qual foi a sua preparação daquela aula. Eu quero saber se os pais e as mães naquela manhã aprenderam o que eu quero que eles tratem os seus filhos. Como foi que você preparou a aula? Você leu de qualquer jeito e trouxe a aula para eles? Quando alguém ministra aqui em cima, o que foi que você ministrou lá em cima? Era o que eu queria de fato falar para a igreja? Vocês, alguns de vocês, se não se tornarem pastores, estarão lá sentados nas mesas. Mas nós não. Nós precisaremos antes prestar conta. Amém? Então ser líder às vezes tem um peso muito grande, muito grande. Indo para a nossa lição hoje, nós saímos agora de Eli e Samuel, vamos falar sobre Davi. Davi, e aí a edição traz alguns textos aqui que diz assim, o rei Davi e sua grande família. Davi ungido por Deus. Vamos lá. Para nós nos situarmos sobre Davi, história conhecida, tá? Vou fazer um resumo rápido. Saul é rei de Israel, homem escolhido por Deus. Embora não tenha sido a vontade de Deus levantar um rei, se nós olharmos, voltar um pouquinho antes, vamos fazer o mesmo sentido das lições, né? Nós falamos sobre Ruth, sobre o tratamento da nora e da sogra, depois falamos sobre Eli e Samuel, na 8ª lição. Hoje, na 9ª lição, falamos sobre Davi. Se voltarmos um pouco mais, antes de Saul ainda, nós falamos sobre os juízes, homens e algumas mulheres, que Deus levantava como líder da igreja, líder da congregação, líder do povo de Israel. Da igreja ainda não, mas líder da congregação. Eram homens e mulheres que em algumas oportunidades eram usados por Deus. Em alguns momentos. Porque o próprio livro de Juízes diz que eram homens e mulheres que, por não terem um direcionamento claro, faziam aquilo que eles entendiam que era o correto. Eu citei o exemplo aqui, inclusive, de um líder, Jefté. Jefté é um líder que fica conhecido também, é um juiz, em que ele está numa batalha, e aparentemente ele está perdendo essa batalha, e ele faz um voto com Deus, que se ele vencer a batalha, o primeiro que sair, que vinha ao seu encontro, quando ele retornar à sua casa, seria sacrificado.
Aí alguns dizem assim, o plano dele era que ele tinha animais de estimação. Então, quando ele retornasse ao seu lar e aqueles animais viessem ao seu encontro, eles seriam sacrificados. Mas o que Jefté não entendia, se isso assim foi a vontade do líder, o que ele não sabia é que a saudade maior não seria dos seus animais domésticos, mas seria da sua própria filha. E quando ele chega à sua casa, a sua filha vem recebê-lo. O entendimento de Jefté é que a partir daquele momento ele precisaria sacrificar a própria filha. Existe uma linha, duas linhas teológicas aqui, algumas aí, uma um pouco mais fraca, que vai falar que esse sacrifício era a entrega da filha para que ela fosse entregue à casa de Deus para trabalhar pelo profeta, trabalhar pelo sacerdote. Ela deixaria de ser tratada como filha de Jefté, mas a partir de agora seria serva da casa de Deus. Não é isso. Nós vamos para o texto quando vai falar a palavra original do texto do sacrifício. A palavra original daquele texto em hebraico fala sobre holocausto. Holocausto é sacrifício no fogo. Então, tudo indica, e eu sou um desses que creem nisso, que Jefté sacrificou a sua própria filha. Aí vocês vão me perguntar, mas pastor, Deus concordaria com esse sacrifício? E eu te respondo, não. Porém, naquele período, eles faziam aquilo que entendiam que era correto, porque não tinham um direcionamento. Ele é um dos líderes que Deus vai levantando como líder daquela nação. Mas o povo começa a verificar que as demais nações têm reis, que nos seus exércitos, quando eles vão batalhar contra Israel, tem sempre um líder, um rei à frente do seu exército, mas que Israel não tinha um rei, não tinha um líder. Logo quem? Israel, que tinha o rei dos reis, o líder dos líderes, chefe, o exército de Israel tinha o general dos generais, mas eles queriam um homem à frente do seu exército. E aí Deus direciona para que Saul seja ungido rei. Era um homem segundo ainda a vontade de Deus, mas que o poder meio que sobe a cabeça e ele agora começa a agir segundo a sua vontade também. E Deus decide que a descendência de Saul não será mais continuada como uma descendência de reinado em Israel, mas que levantará um novo rei. Esse rei, o profeta, vai até a casa de Jessé encontrar os filhos de Jessé. Grandes filhos, altos, bonitos, fortes, líderes. E nenhum deles é aprovado por Deus. Porque tinha um menino, um adolescente, cuidando de ovelhas, matando leão e urso sem que ninguém soubesse, para cuidar das suas ovelhas. E Deus vê nesse menino um menino com características de homem e de cuidado com as suas ovelhas. E seria o homem que Deus usaria para cuidar agora também do povo de Israel. Davi vem com esse jovem, com esse menino, levantado como rei de Israel, ungido como rei de Israel. A diferença de Davi para Saul é tão grande, se vocês olharem direitinho, eu não trouxe o texto aqui, mas depois vocês podem ler direitinho, vocês vão ver isso. Até a unção de Davi é diferente de Saul. Quando Deus manda Saul, o profeta, ungir Saul, Samuel, ungir Saul como rei, ele fala, enche um vaso de óleo e unge como rei. Mas quando ele vai mandar ungir o filho de Jessé, ele fala, enche um chifre de óleo e vai ungir o novo rei. Ah, pastor, mas qual a diferença? A diferença é que quando a Bíblia trata, e aqui é a escola, tá? Eu queria mesmo falar sobre isso. Aqui é a escola. Quando a Bíblia trata como chifre, trata como autoridade. Sempre que a Bíblia tratar chifre, vai falar que é alguém que tem autoridade. Isso é tão comum que vocês devem lembrar direitinho, os filmes relatam isso muito claramente, que alguns líderes de exército, eles têm alguns capacetes, e os principais líderes, os chifres são maiores.
mostrando que ele é o líder, que a autoridade do exército está sobre ele. Aí o que é que o conhecimento moderno diz hoje? Que chifrudo é aquele que é traído pela mulher. Ou que chifrudo é Satanás. O que é que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que existe um cordeiro com 7 chifres, com toda a autoridade. Aí nós lemos Apocalipse e diz assim, tem um cordeiro com 7 chifres, só pode ser Satanás. Não é. É o cordeiro de Deus com toda a autoridade de Deus. A perfeição da autoridade de Deus está sobre o cordeiro. Aí o que é que nós fazemos? O chifrudo. O chifrudo é aquele que é traído pela esposa, ou o chifrudo é o próprio Satanás. Aí o que é que a igreja está fazendo? Dando autoridade a quem não deve autoridade. É a escola, né? A gente precisava aprender sobre isso. Aí dizendo assim, o chifrudo. Olha como nós deturpamos aquilo que a palavra está ali ensinando para nós, totalmente diferente do contexto e do que a modernidade nos diz que deve ser. Se lêssemos um pouco mais, entenderíamos sobre isso e evitaríamos alguns erros. Evitaríamos dar autoridade àquele que não merece autoridade. Davi é esse que tem autoridade em que Deus, quando vai ungí-lo, unge com chifre de óleo. Porque agora a escolha não é mais o povo que pede um rei, mas agora é o próprio Deus que escolhe o seu rei segundo a sua vontade, ou segundo o seu coração. E Davi vai, é ungido rei. Se torna rei? Não. Antes ele precisa passar pelo processo de aprendizado, ele precisa passar pelo processo de cuidado e de entendimento do que é ser um rei. Sabe por quê? Porque ele é só um pastor de ovelhas. Ele não pode se tornar rei cuidando de ovelhas. Ele não pode se tornar líder de uma nação porque aprende, olha a diferença, porque ele sabe matar rei, leão e urso. Ele tem que mostrar para a nação que ele pode matar um gigante. Ele precisa mostrar para a nação que ele pode cuidar daquela nação e fazer dela vitoriosa. Mas não vai ser cuidando de ovelha. Não vai ser escondido no mato. E Davi faz isso. Davi é o jovem que vai contra o rei, o gigante Golias, e mata diante de Israel. Mata diante do povo, e o povo agora começa a entender que este menino é diferente. Ele vai para perto do rei Saul, aquele que está sentado ao trono ao que ele já foi ungido para ser. E isso não dá a ele o direito de tirar o rei do seu trono, porque se Deus prometeu, no tempo certo, ele o colocará. Mas enquanto isso não faz, deixa eu aprender como é que ele faz. Deixa eu olhar como é que ele faz. Davi vai tendo uma vida absurda de sabedoria e de entendimento, de cuidado com o próprio rei, em alguns momentos de misericórdia. Ele tem momentos em que ele tem a possibilidade de matar o próprio rei, de tomar o trono que Deus já deu a ele por direito, mas ele decide que é Deus que precisa fazer e não ele. E Deus vai mostrando para Davi, vou te dar uma oportunidade, porque Deus mostra para ele, não para que Deus precise confirmar para o próprio Deus isso. Deus sabe todas as coisas, mas assim, Davi precisa entender que tem um momento certo para tudo. Mas também vai ter um momento em que ele vai ter que cuidar do povo de Israel como rei. Mas ele vai ter um momento em que vai ter que voltar a cuidar das ovelhas de sua casa. Mas isso Davi não entende. Isso Davi não aprende. Saul era um bom pai para Jonathan. Ele presenciou isso, ele vivenciou isso. Ele era um grande amigo de Jonathan, filho de Saul. Mas ele não aprende que ele precisa também ser pai quando ele tiver os seus próprios filhos. O exemplo que ele pega de Saul, uma coisa ele não aprendeu. É que a vida fora da vontade de Deus vai trazer a ele consequências.
Ele plantará, ele semeará aquilo que um dia ele precisará colher. Mas Davi, ele tem uma experiência que, quando ele se tornar rei, ele pode fazer algumas coisas diferentes. E Davi se torna o rei. Saul sai de cena. O rei de Israel agora é Davi, conhecido ainda hoje como o maior rei de Israel. Davi batalha e vence batalhas e consegue chegar a um ponto em que a Bíblia cita que Davi já não tinha mais contra quem batalhar. Porque Davi agora era o rei que tinha esse controle e esse cuidado, era o homem segundo o coração de Deus, que fazia tudo segundo o coração de Deus. Mas era tudo mesmo segundo o coração de Deus? Davi não tinha referência de rei ainda, porque embora ele vivesse com Saul, o conhecimento dos reis eram de reis de outras nações. E os reis de outras nações, inclusive algumas delas, eram considerados como verdadeiros deuses, com todo o direito e com todo o poder de fazer aquilo que queria e que vinha à sua mente. E não tem nada pior do que você ter o poder de lidar com a coisa e o seu desejo é justamente fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, mas que Deus permite você ter o poder para renegar aquilo. Infelizmente, Davi é um daqueles que tem a possibilidade de negar a própria carne, o próprio desejo com todo o poder que tinha. Eu citei na última lição. Desejo carnal. Olha, lembra como Jesus estava lá no deserto, 40 dias e 40 noites em jejum. A carne de Jesus era de fome. Eu digo a carne, o lado humano de Jesus, ele era humano. E o seu corpo pedia alimento. O que é que Satanás faz? Por que não transforma uma pedra em pão? Davi tem uma oportunidade como essa. Você é rei, é líder em Israel, pode fazer o que quiser. O que é que a carne de Davi queria? E aí eu posso ser isso muito claro, porque a Bíblia diz isso muito claro. Davi tinha um desejo por mulher muito grande. Era o pão que Davi queria, era o desejo dele. E Satanás chegou no ouvido de Davi e falou: por que tu não transforma mulheres em esposas? E Davi assim faz. A Bíblia cita que Davi teve praticamente, e a leitura da lição, ela é um pouco pesada, é difícil a gente conseguir acompanhar, principalmente porque é muito nome estranho. Mas que vamos falar sobre a descendência, a Bíblia cita que pelo menos 8 esposas Davi teve. Ao menos 8 esposas. Dessas 8, 5 eram solteiras, 3 eram viúvas. Algumas viúvas pela própria mão de Davi. Abigail foi o marido de Davi, de Abigail, que matou foi o próprio Davi. Urias, o heteu, era um dos seus homens de confiança do exército. Um dia o exército está na batalha e Davi no palácio. Já estava se sentindo grande demais para poder estar na batalha junto ao seu povo. É engraçado, né? Porque era justamente o que o povo queria. Um rei, um líder à frente do exército. Mas ele sai do lugar que o povo precisava, sai do lugar que Deus queria que ele estivesse. Qual será o lugar que Deus quer que nós estejamos? Será que nós continuamos nele ou saímos dele? Será que em algum momento nós saímos disso? Vou trazer para a lição aos pais e às mães. Qual é a posição de pai e de mãe que nós precisamos ter? Será que um dia nós somos esse pai e essa mãe? Será que continuamos sendo? Ou em determinado momento, algumas outras coisas são mais importantes do que a nossa própria casa, do que os nossos próprios filhos? Porque ele, como rei de Israel, líder de um exército, aprendendo a saber que ovelhas precisavam de cuidado, ele sabia que o seu exército também precisava dele. Mas ele preferia ficar no palácio. Naquele dia ele preferiu ficar no palácio. E viu uma mulher se banhando. Batseba. Manda chamar.
se deita com a mulher casada, casada com um homem de confiança do seu exército, e que, como as coisas não ficam em oculto, ela engravida. Davi manda chamar o heteu Urias, pede para que ele se deite com sua própria mulher, para que assim ele entenda que a gravidez era dele. Mas aí Urias mostra para ele o que é o papel de um líder. Quem sou eu para me deitar e me regozijar com minha esposa, enquanto o meu exército está na batalha, morrendo? Aí Urias dá uma noção em Davi. Eu vou fazer, Davi, o que você como rei deveria ter feito. E aí quando Davi vê que não tinha mais jeito, manda Urias à frente de batalha para ser morto. Ele é o responsável agora pela morte, pela própria morte do próprio Urias. Não foi a espada que matou Urias, foi a vontade de Davi em acobertar o seu próprio pecado. Porque ele já não conseguia mais lidar com o desejo pela mulher de Urias. Ele não conseguiu controlar o seu desejo por aquela mulher. Davi agora tem Batseba como viúva e a toma como esposa. Os seus mais próximos sabiam o que tinha acontecido. Os seus líderes mais próximos agora perdem autoridade, não tem mais o mesmo respeito que tinha por Davi. Davi se torna agora um homem limitado, um rei com limites, porque o pecado traz para nós limites. O pecado vai trazer para nós limitações, e Deus vai permitir que isso aconteça. Desde o primeiro pecado, desde o início do pecado. Adão e Eva não tinham limitações, até pecar. A limitação do conhecimento do bem e do mal fez com que eles agora sofressem. A consequência disso, é por isso que a Bíblia diz que a natureza geme. É tão interessante que quando Adão e Eva pecam, se vocês olharem direitinho, a primeira coisa que eles vão fazer é desmatar. Até então ele cuidava do jardim. Adão e Eva agora pecam. A primeira coisa que ele vai fazer, o jardim que eles tanto cuidavam, agora precisam desmatar, precisa tirar folhas para se cobrir. Até então não precisava disso. Porque o pecado vai trazer agora consequência de limitação. Eles não sentiam frio, não viam a nudez, mas agora eles sentem isso, e quem paga pelo preço é a própria natureza. Quem paga pelo preço do pecado é o inocente. É por isso que quando Deus encontra Adão e fala: quem te disse que tu estava nu, Adão? E aí é o próprio Deus que traz uma pele de cordeiro e cobre Adão. Porque aí Deus diz para Adão: não adianta, com tuas mãos tu não vai fazer nada. Com tuas mãos tu vai desmatar. Vai chegar o tempo frio, Adão. Eu imagino, Deus ter dito. E tu vai fazer o quê? Aquela montanha que tu sempre cuidou, tu vai ter que fazer um buraco nela, porque tu vai ter que se esconder dentro dela. Você agora vai precisar, Adão, ter que arar a terra, desmanchar aquilo que está ali, lindo, que você só precisava cuidar. E as folhas que você vai arrancar do que você cuidou e deixou tão belo, agora coisas vão ter que destruir para poder conseguir se manter vivo. Mas existe um plano diferente, porque a folha que te cobre hoje não te resolve nada, mas eu vou te dar uma pele de cordeiro para cobrir o teu pecado. E é interessante porque às vezes a gente lê isso e não entende. A impressão que a gente tem é que Deus fez uma pele de cordeiro. E ali o texto original vai trazer aquela pele como uma pele fresca, uma pele do animal que acabou de ser sacrificado. Ainda tinha sangue. Sabe por quê? Porque o que importa é que vai ser o cordeiro que vai cobrir o pecado, não vai ser folha. Vocês entenderam isso? É Deus que providencia o cordeiro de 7 chifres. É Ele. É o sangue dele que cobre o pecado. É o sangue dele que cobre, que esconde.
Mas é a morte dele que paga pelo pecado. É a morte dele que vai pagar por isso. Ele não só vai cobrir, ele vai pagar por isso. Davi agora tem que lidar com o pecado, exposto diante do próprio reino. O rei, exemplar, de tanto cuidado, agora também é o rei que manda matar um homem para ficar com sua própria mulher. Era suficiente para Davi? Não. Ele precisava ainda de mais mulheres. Mas existe uma lei, e a gente leu no texto, eu vou ler de novo o versículo, o textuário da lição, que diz: não erreis, Gálatas 6, 7. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Davi semeou. Chegaria o momento da própria colheita. Chegaria o momento que aquilo deveria ser pago. Davi não tem um exemplo de rei, de como deveria agir. Ele pega o exemplo dos reis ao seu redor e entende que ele pode ter quantas mulheres quisessem. E assim, nós precisamos entender que às vezes nós falamos assim, mas era comum, era normal. Vamos ver direitinho uma coisa? Deus, no jardim, ele cria Adão. De Adão ele faz Eva. Eles mandam, a ordem de Deus é que eles agora procriassem. Deus fez uma segunda mulher para Adão, faz uma terceira mulher para Adão, uma quinta mulher para Adão. A Bíblia cita, aí é engraçado que alguns estudiosos aí vão dizer assim, não, mas tinha lá uma tal de uma Lilith. Para, gente, isso é mito. É mito. Quando tiver qualquer dúvida, vai pelo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus fez Adão e fez Eva para que procriassem. Pronto. Vamos fazer simples. Vamos ser simples. Às vezes a Bíblia só precisa ser simples. E você vai entender o que tem que entender. Se nós começarmos a olhar todos os principais personagens bíblicos, vocês vão ver, eles vão ter sempre uma mulher. Abraão tem uma esposa. Mas se deitou com Agar, mas era um esposo. Ele tinha uma esposa. Isaac tinha uma esposa. Jacó acaba tendo mais por uma circunstância. Ele se apaixona por uma mulher, ele quer casar com aquela mulher. Mas o pai dela acaba enganando e fazendo com que ele se case com duas. Por quê? Porque poderia se casar com duas. Uma coisa é poder fazer isso. Outra coisa é que seja comum, ou a vontade de Deus que isso seja feito. Não era o correto. Não era o comum. Não era a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre foi pela monogamia. Sempre foi um casal, sempre foi uma família, homem e mulher. Noé, quando entra na arca, não entra com suas esposas. Noé entra com a sua esposa e os seus filhos. E os seus filhos com as suas esposas. Não era um harém dentro daquela arca. O exemplo eram casais de animais, porque Deus sempre prezou pela família da forma correta. O pai, a mãe, seus filhos. E eu vou abusar. Não era o pai e os filhos. Não era a mãe e os filhos. Era o pai, a mãe e os filhos. Eu precisava. Mas Davi queria mais. Davi queria, e a Bíblia vai citar pelo menos 20 filhos de Davi. 8 esposas, como eu já falei. 5 solteiras, 3 eram casadas, viúvas. Davi era esse homem, segundo o coração de Deus. Mas que por ser segundo o coração de Deus e a Bíblia fazer menção dele, não traz a ele o direito de esconder os seus defeitos, as suas limitações. E aí, dentre esses filhos de Davi, para que essa semente brotasse, agora existem alguns personagens que a lição vai trazer para nós.
O primeiro dele, que a lição traz, Tamar, filha de Maaca. Esta era filha do rei Talmai, de Jessu, e mãe de Absalão. Maaca tinha 2 filhos com Davi, tá bom? Tamar e Absalão. Por enquanto, vamos parar em Tamar aqui. Nós vamos falar um pouco mais sobre ela. Absalão era o irmão de Tamar. Amnon, quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era escolhido de Deus para reinar, casou-se com Ainoã e gerou Amnon. Amnon é o primogênito de Davi, filho do seu primeiro casamento. Casamento esse que veio antes mesmo de Davi se tornar rei de Israel. E tinha um sobrinho de Davi também, que a lição vai trazer o papel desse sobrinho. Um homem sagaz, ardiloso, como a Bíblia o descreve. Jonadab, um conselheiro do mal. Jonadab era primo de Amnon, filho de Simeia, irmão de Davi. Existe um contexto, uma história muito conhecida, nós vamos falar um pouco mais detalhado sobre ela agora, que acontece com esses personagens. Amnon, filho de Davi, primeiro filho de Davi, o seu primogênito, se apaixona pela própria irmã Tamar, filha de Maaca, a irmã de Absalão, o seu segundo. Absalão era o segundo filho de Davi. Guardem isso, era o segundo filho de Davi. Na ordem cronológica, não consigo colocar os 20 em ordem, mas primeiro Amnon, segundo Absalão. Amnon, ele nutre um amor pela sua irmã de forma muito grande, ao ponto de começar a desejá-la como mulher. Olha como a semente que Davi planta na sua própria casa agora começa a germinar, trazendo características daquilo, da fraqueza do próprio Davi. Davi não se controlou. Vou dar um exemplo de Batseba, houve outros exemplos, mas vou usar o próprio exemplo. Ele não se controla por uma mulher que ele não poderia ter. Ele sabia que, segundo a vontade de Deus e segundo a lei, ele não poderia se deitar, nem mesmo desejar a mulher do seu próximo. Ele não só deseja Batseba, como ele agora adultera com Batseba. Desejo. É o desejo que agora Amnon sente pela própria irmã Tamar, ao ponto de não se controlar. A Bíblia cita que Tamar, por ser uma filha mais jovem de Davi, ficava muito dentro do palácio e assim, ela não tinha muito acesso a muitas pessoas, ela era muito guardada lá dentro. Ela era muito cuidada lá dentro. Aparentemente a Bíblia traz traços dela como se fosse uma pessoa muito meiga, muito disposta ao próximo, disposta à família. Era uma irmã muito querida, muito amada. Mas Amnon não consegue diferenciar o amor da irmã, mas agora vê ela como uma mulher que deve ser desejada como esposa. E ele chega ao ponto de adoecer. A Bíblia às vezes dá um entender que foi uma doença falsa, mas também traz textos que vai dar a entender que ele de fato chegou ao ponto de adoecer pela própria irmã. Tamanho era o desejo dele, ele chegou a ficar doente por isso. Jonadab, seu primo, sobrinho de Davi, com seu mau conselho, é um exemplo daquele amigo que está próximo demais. E quando eu digo próximo demais, não é próximo, muito próximo. Era próximo mais do que o que deveria ter. Na verdade, era um amigo que não deveria nem ser próximo, quanto mais próximo ainda. Mas ele era tão próximo de Amnon que se tornava conselheiro de Amnon. Ao ponto do próprio Amnon confessar ao seu primo o desejo pela própria irmã. Ele vai para o seu primo e fala que tem desejo pela própria irmã. Ele confia no seu primo a esse ponto. O primo deveria ser aquele que deveria dizer para ele que isso está errado. Era um sentimento contrário. Era um sentimento mal direcionado. Era sua própria irmã. E ele tinha sua irmã durante todo o dia convivendo com ele. Não era sua esposa, mas era sua própria irmã. Não. Jonadab ele dá um segundo conselho.
Pede para que teu pai mande ela para cuidar de você. E enquanto ela estiver cuidando de você, você a pega. E aí Amnon, doente, pede para que o rei o visite, e o rei não vai visitá-lo, porque não pode visitar o filho. Mas enquanto isso, já que não pode vir, manda Tamar. O próprio Amnon dá o conselho ao pai, faz o seguinte: já que não pode, manda Tamar, pede para que ela venha fazer bolo para mim, para que eu me recupere. E Tamar, a irmã amorosa, cuidadosa com seu próprio irmão, vai com seu próprio irmão, vai para a casa do seu irmão e vai fazer bolo para que ele coma. E a Bíblia cita que ela fazia o bolo e ele ficava do lado olhando, dá esses traços, que enquanto ela fazia, ele ficava olhando. E quando ela vai servir o bolo ao seu próprio irmão, ele a agarra. E aí eu já não acredito nessa doença também dele, porque ele tinha forças para pegar lá a força. E ele abusa da irmã. É um ato de incesto contra a própria irmã. E esse texto, essa passagem, ela é tão interessante e ela é tão atual para pecado, que ela traz uma característica de algo que é muito forte. É muito forte. Assim que Amnon tem o seu desejo consumado, ele agora sente repulsa pela irmã. O amor se foi, o desejo se foi, mas agora ele sente, vou botar uma palavra mais simples, ele agora sente nojo da própria irmã. Sente nojo e a expulsa de casa, mas agora ela é uma mulher violentada e não pode ir embora pelas ruas. E a Bíblia cita que Amnon manda os seus serviçais colocarem para fora e fechar a porta. E agora Tamar sai pela rua com a sua roupa colorida, rasgada, e jogando cinza sobre a cabeça, porque agora ela se sente impura, violada, mas mais do que isso, violada pelo seu próprio irmão. A tristeza de Tamar é tamanha que ela não sabe mais, aí eu vou usar um termo comum, não sabe mais onde colocar a cabeça. Tamanha era a vergonha, mas também era a tristeza do que o irmão acabava de fazer com ela. Eu imagino, porque isso embora hoje seja muito comum, mas já sempre existiu, eu imagino o processo de depressão que essa jovem deve ter acontecido na vida dela, ao ponto de Absalão descobrir o que tinha acontecido. Absalão era irmão de pai e mãe de Tamar, o segundo na linha sucessória do trono. E ele agora nutre contra o próprio irmão um desejo de vingança tão grande, de ira e de ódio tão grande, que ele agora planeja matar o próprio irmão. A família de Davi, com o caso de incesto, o desejo de um filho incontrolável, assim como foi o desejo do pai. Mas também existia a morte semeada por Davi, e agora a morte também precisaria ser colheita. E Absalão agora começa a tramar como seria para poder matar o próprio irmão. E a Bíblia cita que durante 2 anos, não foi um momento de desespero, que ele pega um facão e agora vai lá atirar e pega uma espada. Agora fui bem nordestino, pegar um facão, pegar uma espada e ir lá arrancar a cabeça do próprio irmão. Não, ele tramou, planejou. Era um pecado tão bem arquitetado. E aí eu lembro agora de uma escola bíblica de obreiros que um dia eu visitei em Salvador. E um pastor, vamos lá, né? É escola eu fico livre, posso falar dessas coisas. E o pastor estava ministrando sobre arminianismo e calvinismo. Eu não consigo entrar, não teria condições, acho que a gente teria que ter aqui uma semana de aula para conseguir entrar nos detalhes, nos pormenores de arminianismo e calvinismo. Mas eu vou nas características mais fortes entre as duas linhas de pensamento. Para quem já tem conhecimento sobre isso, ok. Mas para quem não tem, só para a gente ter ideia. Nós somos assembleanos. A Assembleia de Deus tem uma visão de arminianismo.
E existem outras religiões cristãs, outras igrejas cristãs, que vai para a visão do calvinismo. O principal ponto da visão calvinista é que uma vez salvo, salvo para sempre. Você já viu esse termo? Uma vez salvo, salvo para sempre. Embora eu entendo que Calvino nunca quis dizer isso. Calvino nunca quis dizer que uma vez salvo é salvo para sempre. A ideia de Calvino era: se você encontrou a graça e foi salvo, e a graça te encontrou, não consegue mais sair dela. Se você conseguiu experimentar a salvação e o perdão de Deus, você não tem condições de se abrir mais e se largar dessa salvação. Se você se afastar, é porque você nunca foi salvo. Mas se você for salvo, se você experimentar a graça, se você tem intimidade com ela, você não terá mais nada que te traga prazer ao ponto de largá-la. A visão calvinista, uma vez salvo, salvo para sempre. A visão do arminianismo seria aquela que você precisaria sempre estar em um processo de evolução. Vou usar esse termo. Um processo de mantenedor da própria salvação. Óbvio, a salvação vem pela cruz, todos os dois concordam. O sacrifício de Cristo é o que traz a salvação, todos concordam. Mas que enquanto você honrar essa cruz, honrar o preso, carregar sua própria cruz, você é salvo. Mas se o pecado chegar e você der valor a ele e der razão a ele, você perde a salvação. E isso entra em um hiato, em um tempo de perdição. E aí eu lembro que o pastor estava ministrando, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele usou um exemplo muito interessante. Ele falou assim: às vezes na nossa visão nós entendemos assim: eu saio de manhã para trabalhar, pego o trânsito. Eu imagino ele num trânsito de Feira de Santana, 7h30 a 8h30 da manhã, e ele diz que ele está lá, e ele leva uma fechada de um carro. Ele está atrasado, ele olha para o relógio, está atrasado, leva uma fechada, quase bate o carro, ele olha para o motorista e solta um palavrão. E vai para o trabalho. Quando ele chega no trabalho, ele se arrepende. Pequei, disse um palavrão contra o meu irmão. Meu Deus, me perdoa. Mas entre essa meia hora do palavrão ao arrependimento, houve uma possibilidade de perder a salvação. E durante o dia ele continua trabalhando. E aí, em determinado momento, ele começa a ter que ter atitudes, e ele acaba sendo um pouco mais ríspido com o funcionário. Não tem misericórdia com o seu funcionário, cobra mais do que poderia. E aí depois ele entende que ele deveria ter tido um pouco mais de misericórdia, um pouco mais de cuidado, e se arrepende mais uma vez. Houve mais um tempo em que a salvação poderia ter sido perdida. A mulher liga para ele, fala alguma coisa que o incomoda, e ele agora briga com a mulher durante a tarde. Mas à noite ele encontra a sua esposa em casa e pede perdão para ela. Durante a tarde, a sua salvação estava em jogo. Essa é a visão que alguns têm, que às vezes a salvação ela é minha, não é minha. É minha e não é minha. Mas, e se Jesus voltar nesse tempo? Eu perco a minha salvação? Não. Porque existe misericórdia de Deus. E existe graça de Deus. Você é salvo, você é salva. Quando é que existe o processo de um pecado ao ponto de perder a sua salvação? Sabe por quê? Porque ninguém vai sair daqui hoje. Tá, é óbvio, da igreja, estou dentro da igreja, eu vou falar isso. Vou falar em outro lugar. Ninguém vai sair de dentro de uma repartição, de um local, e vai dizer assim: quer saber? Eu hoje vou roubar. E a primeira pessoa que ele encontrar pela rua, ela vai roubar dela. Não vai. É caráter, é ética. Decidiu que naquele dia houve uma oportunidade, roubou. No seu coração já tinha esse desejo. Mas quer ver um exemplo melhor ainda? E aí eu lembro que o pastor usou esse exemplo, eu acho perfeito. Sabe quando é que um pecado tira a minha salvação? É quando no meu celular chega uma mensagenzinha engraçadinha de uma mulher, e eu sou casado, e eu respondo com outra mensagenzinha engraçadinha. E aí a mensagem, que é uma piada, vira um flerte. E agora o flerte começa a ter indireta. Isso não vai acontecer em um dia. Isso vai acontecer em dias.
Os termos usados de um para o outro é diferente. Quando se encontrar, o olhar vai ser diferente. A piadinha agora é maliciosa. A piada chegará a um ponto que será um teste. Deixa eu testar para ver qual vai ser a reação. E aí a frase começa a citar. Vocês me ouvem? Amém? Os termos usados começaram a ser um pouco mais claros. Até que o desejo da traição, do adultério, fica claro para os dois, e os dois aceitam o adultério. Ainda assim, o ato do adultério ainda não será consumido. Até que se deitam, um homem e uma mulher, casados, e adulteram. Aí eu pergunto para vocês, foi naqueles 30 segundos, assim como Aminon com a sua irmã, de prazer, que ele perdeu a salvação? Não foi. Foi quando a mensagem chegou e ele não se importou, não levou a sério. O pecado sendo criado, o pecado sendo exposto e alimentado, o desejo crescendo. Por quê? Porque houve um pecado alimentado, um pecado que foi crescendo no coração daquele que iria pecar. E aí, num caso como esse, não tem misericórdia. Porque em todo momento, o Espírito Santo pode ter incomodado. E deve ter dito, não vai, não faz, não segue, corta, para aqui. Mas foi dando um passo à frente, um passo à frente, um passo à frente. E isso é pecado que precisa de arrependimento, mas que ele já foi começado a ser consumido atrás. Ninguém decide da noite para o dia, eu hoje vou trair a minha esposa, eu hoje vou trair o meu marido. Decidi que hoje vou ser. É por isso que eu não acredito. É engraçado que inclusive tem cantoras dizem que são cristãs, mas que na hora que vai cantar uma música diz assim, embora eu seja cristão, eu posso cantar música mundana. E na minha letra da minha música eu digo assim, mulher não trai, mulher se vinga. E eu sou cristã. Até isso é uma culpa. E ninguém vai dizer, eu hoje vou me vingar agora e vou fazer. Não vai. Existe um pecado sendo alimentado. Não é um palavrão que soltou e perdeu. Não. Mas é quando o pecado de fato entra no coração, até a consumação. Houveram duas situações na família de Davi com essa mesma característica. A primeira foi com Aminon. Planejou se deitar com a própria irmã. O ato de incesto. Incesto que naquela época já era proibido por Israel. A lei já havia chegado, já tinha proibido isso. Mas também agora do assassinato do próprio irmão através de Absalão. Tá, vamos falar sobre o incesto, depois eu volto para a questão do assassinato, tá bom? O incesto, gente, vamos entender, a escola, nós precisamos entender isso. Quando Deus cria Adão e Eva, a ordem de Deus era que eles procriassem. Eles tinham a possibilidade de procriar, de criar filhos. Tudo indica, e sim, houve relacionamento entre pai e mãe e entre irmãos. Até ali se pôde fazer isso. Não era contrário. Ao ponto, se vocês olharem direitinho, Abrão e Sarai eram irmãos. O mesmo pai, Terá, ou Tera. Eram irmãos do mesmo pai, mas eram um casal. É por isso que quando o rei, agora me fugiu a mente, o encontra e deseja Sarai, Abraão diz o quê? É minha irmã. E o rei decide que vai casar com a mulher de Abraão, até descobrir que ela era a sua própria esposa. Abraão mentiu? Não, não mentiu. Ela era de fato meia irmã dele. Até aquele ponto, ainda havia essa possibilidade, embora nunca tenha sido plano de Deus. Houve uma necessidade de início, por não ter a humanidade suficiente para isso. Mas a partir do momento que isso não é mais necessário, para.
volto a falar, isso já era tão comum. E eu vou falar uma coisa, né? Aí eu vou ser bem espiritual agora. Eu acredito que o próprio Espírito Santo já incomodava, porque eu volto a falar, um exemplo bom é Noé. Noé veio antes de Abraão, e Noé já tinha uma esposa só. Tá, talvez Noé fosse até muito esperto. Porque, sinceramente, gente, é difícil, é complicado. Eu fui conversar com minha esposa ontem, nós estávamos indo para Salvador, fomos fazer uma reunião com a diaconia em Salvador, e aí no caminho nós íamos conversando com outro casal da nossa igreja, e aí ela falando, a gente falou assim, e aí quando chegar a viuvez, pode casar de novo, não pode casar de novo? Aí ela disse, eu sei que o Luciano não vai casar de novo. Eu disse, para com isso, esquece isso. Eu não sei o dia de amanhã, e talvez eu até vá primeiro, mas a questão não é essa. A questão é que, sinceramente, será que eu, complexado do jeito que eu sou cheio de protocolo, cheio de todo sistemático, será que hoje, com 40 anos, eu vou ter cabeça para poder tentar um relacionamento de novo com alguém? Que se molde ao que eu quero, do jeito que você está comigo. Nós estamos juntos, se botar namoro e casamento e tudo, há 20 anos praticamente. Eu não tenho paciência para isso mais não. Para com isso. Aí Noé talvez tinha esse mesmo entendimento. Uma mulher já é muito difícil para lidar. 2 vai ser complicado. Davi é corajoso. Mas, indo o lado sério agora, existia essa possibilidade. Mas em Levítico, eu anotei aqui minha pesca, Levítico 18, Deus dá um basta nisso. E a partir daquele momento, pela própria lei, é estabelecido que não se poderia mais se deitar com ninguém da sua família próximo. Nem irmão, nem irmã, nem tio, nem tia, nem pai, nem mãe. Embora seja inclusive uma prática comum, nós vemos isso quando vamos ver para a história de Roma, os reis de Roma, alguns reis dele se deitavam com as próprias irmãs, com a própria mãe. Para quê? Para que a sua linhagem, a sua descendência fosse pura, o sangue puro, não se misturava com outro sangue, então tinha que se deitar e criar sua descendência da sua própria família. Mas com o povo de Deus, desde Levítico 18, Deus estabelece que não poderia mais, porque agora existe um ato de incesto, era pecado. E não era só pecado espiritual, agora era pecado moral. Deveria ser evitado. Incesto, do latim, incestum. Um prefixo, ins, não. Cestus, ou cestos, que é o mesmo que casto. Casto de castidade, limpeza, pureza. O incesto é uma relação não pura, ou uma relação impura. Esse é o termo para incesto. Uma relação impura. O incesto na família de Davi, Amnon abusa da irmã Tamar. Voltamos agora porque o tempo já não me ajuda mais. Eu anotei algumas coisas, mas eu vou ter que segurar. Vamos avançar. Agora Absalão tem uma segunda semente plantada por Davi, que é a do assassinato. E ele agora trama matar o próprio irmão. Durante 2 anos, Absalão trama isso. A morte de Amnon, ele marca um jantar com seus irmãos, convida o seu próprio pai, sabendo que o pai não poderia ir também, mas o pai concorda com isso e ele vai e une a família, e ele avisa que em determinado momento, quando Amnon estivesse bebendo, ele daria o sinal aos seus servos e eles o mataria, e assim foi feito. Absalão manda matar o próprio irmão, com ódio nutrido durante 2 anos. E aí vocês podem falar assim, foi vingança, pagou o preço. Não, não apenas. Absalão era o segundo na linha do trono. Ele agora não só estava vingando a própria irmã, mas estava se colocando como o sucessor do rei. Ambição. Absalão também
tinha ambição pelo trono. E agora na família de Davi tinha incesto, assassinato e ambição. A luxúria dentro dos seus próprios irmãos, sem nenhum tipo de controle. E Davi nessa história, onde é que está? Davi está da mesma maneira que esteve quando Tamar foi abusada do irmão. Muito enraivecido, com muita tristeza no seu coração, se sentindo o pior pai do mundo, provavelmente, mas só. Ele não conversa com seus filhos, ele não castiga os seus filhos, ele não tenta resolver o problema, só se entristece. E aí nós aprendemos aqui que não adianta só se entristecer, não adianta só se motivar, seja para o bem, seja para o mal. Se a nossa emoção, seja ela boa ou ruim, não trazer em nós uma ação, é só tristeza, é só alegria. O pastor Ovi pregou aqui há pouco tempo atrás, falando sobre cultos fervorosos. A nossa alegria durante o culto tem que ser muito grande e deve ser muito grande. Nós precisamos ser muito fervorosos. Essa igreja aqui tem que pegar fogo, porque nós somos pentecostais e precisamos voltar às raízes pentecostais. Participamos de um culto ontem em Salvador que... é isso, eu não tenho palavras. Deus se fez presente de forma muito clara naquele lugar, com uma liberdade de culto absurda naquele lugar. Chegamos de Salvador por volta de meia-noite ontem. Mandei uma mensagem para o grupo de Salvador, para a diaconia de Salvador, agradecendo o cuidado deles conosco. E a frase de todo mundo era: que culto foi aquele? Que noite foi essa? Que culto foi esse? Como é que tudo fluiu tão, embora calmo, mas tão poderoso? Era a presença de Deus. Precisamos nos alegrar. Mas não adianta nos alegrar e quando o culto acaba e a bênção apostólica é dada, eu saio frio de novo. Até na alegria, o sentimento tem que trazer um sinal para nós que precisamos agir de alguma maneira. O sentimento de dor no nosso corpo é um sentimento que algo está dando errado. O sentimento de tristeza em nós tem que ser a mesma sensação. Algo não está correto, algo está errado. Eu preciso agir de maneira diferente em algum lugar. Algo precisa ser corrigido, algum remédio eu preciso. Davi se entristece. O homem corajoso com a mão suja de sangue não tem coragem suficiente de interpelar o próprio filho. O filho foge, vai embora. E ele se entristece e a Bíblia cita que durante anos Davi chora todos os dias por Amnon. Mas também sente falta do seu filho Absalão. Mas em nada Davi age para mudar. Aí por isso que eu falei, a lição de número 8 que nós estudamos aqui, eu fui professor da nossa lição, vai falar sobre a questão da paternidade e traz essas mesmas características. Uma paternidade que em alguns momentos é muito liberal. E ser liberal não é dar liberdade aos meus filhos fazendo o que eles querem. Dar liberdade e ser liberal tem que ter na limitação do tipo, eu não vou limitá-lo àquilo que ele tem condições de ir além, desde que seja correto. Se ele sente um direcionamento para algo que é ruim, sim, ele não pode ser liberal nisso aqui. Porque às vezes é fácil um pai dizer que sou liberal porque eu entrego meu filho ao mundo, porque eu não quero ter meu compromisso de pai. Isso não é ser pai. Eu citei exemplo aqui, a questão da escola. Não adianta ser autoritário o suficiente também, ao ponto de limitar o seu próprio filho, de dizer, preciso que você aprenda sobre isso, isso vai ter que ser aprendido. O negócio da família, você tem que aprender o negócio da família, às vezes não é o que ele quer.
Quantos pais não queriam ver seus filhos e filhas médicos, advogados? Agora imagina se todo mundo no mundo fosse médico e advogado. E o pai do gari, você sabe quem é? O pai do pedreiro que vai lá para tua casa fazer algum serviço, você sabe quem é? Sabe qual foi a luta que ele teve para criar o próprio filho? Deus sabe. Embora não seja um pai do médico conhecido, um pai do médico renomado, um pai do advogado que ganha todas as causas, Deus sabe. Paternidade não pode ser nem muito liberal, nem muito autoritária. Tem que ser paternidade. Existem situações que devem ser limitadas. Existem situações que devem ser ainda mais exploradas. Se o seu filho não vai bem em português, veja se ele não vai bem em matemática. Não, pastor, ele não gosta. Veja se ele gosta de animais. Às vezes ele tem uma voltação para biologia. E você tem um veterinário dentro de casa e acha que ele é só um menino que gosta de mexer com bicho. Em tudo Deus estará à frente. E em qualquer coisa, ainda que gari, Deus pode fazer dele um grande gari, ao ponto de se tornar líder de uma equipe. E isso é orgulho de um pai. Sabe por quê? Porque é melhor do que estar preso. É melhor do que estar na prisão. É melhor do que perder um filho para as drogas. Quantos pais e quantas mães que perderam seus filhos para as drogas não queriam eles pegando um lixo na rua? Eu vou ser bem escrachado, tá? Porque não é desonra nenhuma. Eu estou usando esse exemplo para mostrar o quanto eles são honrados e o quanto nós precisamos desse serviço, mas que nós não valorizamos. Mas às vezes os pais têm muito orgulho disso. A mãe tem muito orgulho disso. Eu sou um desses que às vezes quando criança, quando jovem, por ser um pouco mais fraco da minha família, era aquele que era considerado, esse, aguardem, esse vai dar o que falar. E não era para coisa boa. Hoje eu estou aqui, dando aula para vocês, diante da internet, honrando meu pai, honrando a minha mãe. Liberalidade demais. É falta de paternidade, falta daquele cuidado do pai que precisa ter. Assim como a autoridade também gera a reclusão do seu próprio filho. Tudo precisa ser controlado. Pastor, como é que eu vou saber como é que é isso? Aprenda a ser pai. Aprenda a ser mãe. Aprenda os momentos que tem que ser feito isso, aos momentos que tem que ser feito aquilo. Não serei eu aqui que vou dizer, age desse jeito, age daquele jeito. Mas é o próprio Deus que coloca no teu coração e vai começar a te estimular a saber como lidar com o seu próprio filho. Apenas se chatear como Davi se chateou, apenas chorar como Davi chorou, não vai trazer resultado. Vai ter momentos que você vai precisar conversar com ele, explicar para ele. Eu já falei aqui, né? Sempre tem que falar dele. Eu tenho um menino de 6 anos. O Heitor tem 6 anos. E você pensa que é fácil? Alguns aqui são pais e mães de filhos já adultos, crescidos. Mas pensa que é fácil, e aí diz assim, mas tem que aprender a lidar com isso. Eu não consigo ainda. Eu imagino quando encontro meu filho, que ele encontra, a gente vai dar uma volta no shopping, e ele olha para mim e fala assim, meu pai, por que aquele homem está vestido de mulher? E aí, com um menino de 6 anos, como é que eu explico? É a vontade dele fazer aquilo, filho? É o desejo dele fazer aquilo? Só que é o seguinte, sabe qual é a luta? E aí eu precisava também que o lado favorável a isso também visse o meu lado como pai. Sabe por quê? Porque eu sou o sacerdote dele. Como sacerdote, eu preciso explicar para ele também o que é aquilo ali espiritualmente.
Eu não quero desfazer do desejo de ninguém, da vontade de ninguém. O Espírito Santo lida com cada um segundo sua vontade. Eu vou orar para que Deus trate a nossa nação. Mas é difícil hoje para um pai. É difícil para um pai fazê-lo entender que, embora aquilo ali pareça normal, não é uma possibilidade para ele, não é uma oportunidade para ele, não é uma escolha para ele. Mas isso eu só consigo fazer do lado dele, andando com ele. Não é de longe, dizendo ali, ó, é como a Bíblia diz, não é mostra o caminho em que deve andar, não é mostrar o caminho apontando, é no caminho. Pega na mão e vai junto. Eu lembro de um pastor que ministrava uma palavra uma vez muito pesada, e ele falava de algo bem interessante. Ele falou assim: um dia eu levei meu filho para um parque com a bola e começamos a brincar. E ele chutava para mim e eu chutava para ele. Em determinado momento, tinha vários meninos ao meu redor jogando a bola para mim. Por quê? Porque não tinha um pai com nenhum deles. Era sempre a mãe ou a babá levando, porque o pai não tinha tempo de momento de diversão com o filho. Talvez o pai tivesse um momento de diversão com os amigos. Às vezes o baba da noite poderia até ter, mas não durante uma tarde com seu filho brincando. De ajudá-lo, de incentivá-lo. Eu comprei um quebra-cabeça para o meu filho de 1000 peças. Ficamos quase um mês montando. A mãe brigou comigo porque eu ocupei a mesa durante um mês. E ele: não, está muito difícil. Não, peraí, vamos fazer junto. Vamos aqui, eu vou te dar um conselho. Faz aqui, junta essas cores aqui. Vamos juntando. Quando criou, eu lembro que a última peça eu deixei próximo dele. Coloquei a penúltima peça e falei: só falta uma. E ele olhou e com aquela alegria ele foi lá e encaixou a última. Conseguimos fazer. Eu digo: tá vendo que você consegue, meu filho? Vamos fazer o seguinte: vou comprar uma de 1.500. Comprei uma de 1.500. Vamos, vou te incentivar. Sabe por quê? Mas eu não entreguei para ele, vai lá e monta. Não, vamos montar junto. Vamos fazer junto aqui nós dois. Pega a peça assim, pega daquele jeito. Sabe por quê? Porque nós precisamos começar a aprender a lidar com nossos filhos, mostrando para ele que nós confiamos nele. E que ele vai ter momentos em que eu vou olhar para ele e falar assim: meu filho, você agiu de um jeito que me entristeceu. E isso, para um filho que lida com seu pai todos os dias, é pior do que uma palmada. É pior do que um cinto na coluna. É pior do que um bolo na mão. Uma experiência minha é pior do que 36 bolos em cada mão, como um dia eu apanhei da minha mãe. E quer saber? Eu amo ela por isso. Hoje eu posso falar. Talvez se não fosse aquela surra, hoje eu não estive aqui. Sejam pais presentes. Às vezes haverá famílias que não serão tão perfeitas. Aí tem alguém olhando para mim rindo, mas eu já avisei. Não adianta, uma aula aqui, uma lágrima não correr daqui, eu não consigo saber que eu dei aula. Sejam presentes, pais presentes. Porque a família da gente, ok, nós não somos perfeitos, 100% perfeitos. Nós não conseguimos ter a perfeição sempre. Mas se nós agirmos da maneira correta, como pais e como mães, como sacerdotes do nosso lado, nossos filhos, próximos a eles e cuidando deles, quando houver necessidade de uma atitude perfeita, que nós não temos alimentação suficiente, vai ser o perfeito que estará na nossa casa, cuidando deles. É o próprio Deus, na sua perfeição, que guiará o caminho correto. Amém? O tempo não me ajudou, vamos lá para a conclusão da lição, tá bom? O irmão Fábio já está ali para... Vemos que a família do rei Davi era disfuncional, o que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares. Que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto os seus filhos.
que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. É a convivência em família. É o cuidado entre a família. Para filhos e filhas que têm a possibilidade de ter seus pais e mães honrando uns aos outros em casa, não precisa um filho achar que pode encontrar no amigo o seu companheiro, porque ele sabe que é uma mãe que ele precisa para ter como esposa, uma mulher que vai cuidar dos seus filhos. Uma filha que tem a possibilidade de ver um pai cuidando da própria mãe, sabe que não será uma mulher que vai satisfazê-la, mas um homem que vai cuidar dela como o pai cuida da mãe. Eu encerro, e antes lembro de uma pergunta que eu fiz para um grupo de homens na igreja. Uma pergunta que é muito comum, inclusive em alguns cursos de homens fazerem. Se um dia tiver num barco, você, sua esposa e seu filho, e o barco vai afundar e você só pode salvar um, quem você salva? Aí muitos dizem assim: vou salvar meu filho, minha esposa vai concordar com isso. Aí eu vou falar, e ele vai nascer, vai crescer sabendo que ela morreu por ele e que você não foi marido dela. Sabe por quê? Amo meu filho. Eu tenho um filho de 6 anos, gente, que amo, mas ele tem que entender que a minha prioridade é ela. Ainda que ela me culpe e eu preciso ver o filho morrer, ele vai morrer sabendo que eu honrei a mãe dele. E eu sei que espiritualmente ele vai se alegrar com isso. Que Deus nunca precisa me dar uma prova dessa. É duro, é difícil, mas ninguém falou que ser pai, uma paternidade seria simples, seria fácil. Mas também ninguém foi obrigado a ser. Se você é pai, se você é mãe, você que me assiste é pai, é mãe, use isso, faça disso algo sério, como prioridade. Aos pais, abre mão do futebol com os amigos uma vez na semana e vai jogar bola com seu filho. Senta para assistir um filme com ele. Senta para ler com ele. Estimula ele em alguma coisa. Essa semana procura alguma coisa que o teu filho gosta de fazer e estimula ele a fazer com um propósito maior do que ele imaginava. Aí você vai ver como é que vai ter que começar a gerar diferenças na sua casa. Faça de conta que na sua casa existe Cristo em um dos membros dela. E começa a agir com ele, com ela, assim como você agiria com o próprio Cristo. E você vai ver que até para você vai voltar um sentimento diferente, um sentimento de respeito diferente, de autoridade reconhecida, que a palavra será ouvida. Volto a falar, não temos famílias perfeitas, mas podemos ter o perfeito dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Traga Deus para perto, agindo como um sacerdote que o traz para dentro de casa. Amém? Deus abençoe.